Então vamos lá, vamos para a gente imaginar, nós temos lá a bancada de areia, tá, no material inerte, e a gente precisa da solução nutritiva. E é nesse ponto que nós vamos entrar hoje. Solução nutritiva, o pH da água. Qual que é a primeira coisa, Rony, que a gente precisa fazer antes de definir se a gente vai usar um produto X, Y ou Z em relação ao pH? A gente tem observado aí na nossa prática, nessas nossas visitas de campo, né, nos grupos de hidroponia, que a maioria das pessoas elas começam da forma errada a mexer com hidroponia, né? Então, quando a gente vai mexer com hidroponia, a primeira coisa que nós temos que pensar e analisar é a qualidade e a quantidade de água, porque sem água não tem hidroponia, né? Certo? Porque sem água de qualidade e quantidade, a gente não consegue fazer hidroponia. De vez em quando eu vejo alguns comentários, eu tenho pouca água aqui e tal. Então, se tem pouca água, hidroponia não dá para mexer com pouca água. No caso da areia, que é uma das vantagens dela, né? Que com pouca água você consegue produzir. Mas, enfim. E a qualidade da água? Aí a gente está falando da qualidade química, né? E a qualidade física. Então, vamos lá. Falando propriamente de pH. Quando a água tem um pH... O que é pH? Vamos falar primeiro o que é pH. pH é o potencial hidrogeniônico, né? A quantidade de hidrogênio que tem na água ou hidroxila. Então, o pH ele varia de 0 até 14, tá certo? Sendo que quando o pH está 7, a gente diz que o pH da água está neutro. Quando o pH está abaixo de 7, indo para o lado do zero, vamos lá, 4,5, 5,5, é considerado pH ácido. E o pH acima de 7, 7,5, 8, é considerado pH básico. E esse pH, ele vai influenciar diretamente na absorção ou não dos nutrientes. Então, nós temos que estar muito atentos a esse pH. Porque se o pH estiver muito baixo, você vai ter problema de deficiência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de enxofre, de cálcio e outros nutrientes. Da mesma forma que se o pH estiver muito ácido, ou muito alto, muito básico, 7,5, 8,5, você vai ter problema de absorção de ferro, de manganês, de boro, de cobre. Então, o pH ele influencia diretamente na absorção ou não dos nutrientes. Entendi, Rony. Agora é o seguinte, vou começar uma hidroponia. Eu preciso saber o quê? Eu preciso medir o pH da minha água antes? Fala um pouquinho a respeito disso. Antes de escolher o adubo, eu preciso saber o pH da água pura. Isso. Se a água for salobra, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Então, quando nós vamos iniciar nossa hidroponia, nós temos que fazer assim, uma análise mais fácil e rápida com o pH e o condutivímetro de mão, né? Você pega lá a sua água pura e mede o pH e mede a condutividade elétrica da sua água. Se o pH estiver abaixo de 7, 5,5, 6,5, nós temos que usar um determinado adubo. Se o pH está acima de 7, tá 7,5, 8, nós temos que já usar outro adubo, tá certo? E a maioria das vezes os produtores, o que eles têm feito? Eles pegam e copiam do vizinho. Eles pegam a receita lá da adubação do vizinho e quer usar na propriedade dele. E muitas vezes a água do vizinho, o pH é de um jeito e na sua propriedade o pH é de outro jeito. E aí, lá no vizinho, a adubação dá certo. Aquela nutrição, aquela solução nutritiva dá certo lá no seu vizinho e na sua propriedade não dá certo, justamente por conta desse pH. Entendi. Então, por exemplo, volta e meia aparece no grupo algumas perguntas, né? Pessoal falando que tem água salobra. Minha água é salobra e tal, medi o pH, deu 7, mas a água está salobra, deu um valor, assim, o que eu tenho que fazer, Rony, quando a água é salobra? O que eu preciso fazer se eu não tiver outra opção?
Preciso mandar essa água para um laboratório, para ver, para adaptar? Me fala aí. Vamos lá. Vamos lá. Uma água saloba, você tem que mandar para o laboratório. Por quê? Porque quando você mede lá a condutividade elétrica com o seu aparelho, lá nessa água, ele te dá a quantidade de nutrientes, a quantidade de sais que está contido nessa água. Mas ele não te diz quais nutrientes que tem nessa água. Então, quer dizer, uma condutividade elétrica lá, você mediu com o seu pH, com o seu condutivímetro, a sua água pura, deu lá 0,7 de condutividade elétrica. Aí essa água é saloba. E aí, esse 0,7 é o quê? Ele está me dizendo o quê? Ele me diz que tem um excesso de sais na sua água, mas ele não me diz qual é o sal. E aí, só tem um jeito de saber qual é o sal. Quando eu falo sal, gente, eu não estou dizendo que é sal de cozinha, cloreto de sódio. Sal é um nutriente, qualquer nutriente. Então, ele pode estar rico em cálcio, rico em sal mesmo, em sódio, pode estar rico em cloro, pode estar rico em ferro. E aí, mandando para o laboratório que nós vamos saber qual é aquele sal, qual é aquele nutriente que está fazendo com que a condutividade elétrica fique alta. Interessante. Então, a pessoa tem lá uma água X, e os laboratórios? Tem muita cidade pequena, né? E que tipo de laboratório que é? Se a gente precisar... Gente, para quem tem a água normal, não precisa disso, mas a gente está falando porque existem muitas pessoas, principalmente no Nordeste, que têm a água muito salgada. Você prova a água, né? Você já sabe que ela é salgada. Então, nesses casos... Oi. O recomendado é o seguinte: pegou o condutivímetro, mediu a sua água pura, lá, a sua fonte de água, seu poço, da onde que quer que seja a sua fonte de água. A condutividade elétrica está acima de 0,5 milisiemens, né? Tem aparelho que mede ppm. Aí, no caso aí, está acima de 250 ppm, tem que mandar para o laboratório para analisar. Então, o parâmetro, o limite, é até 0,5. Passou de 0,5, o recomendado é encaminhar a água para o laboratório, para análise. Isso, porque senão a gente, por exemplo, se for uma água que tem muito ferro, e aí a gente coloca mais ferro na solução, vai dar problema, não é isso? Até porque as plantas não absorvem muito bem o ferro quando ele não é quelatado.